Olá, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde pelo YouTube. Tenho a felicidade de receber hoje o psicanalista Evaristo Magalhães, uma figura fantástica, vocês vão conhecer. E primeiro quero saudar todos que estão chegando aqui para a transmissão no YouTube e o meu querido Evaristo Magalhães. Tudo bem, Evaristo? Está em Minas Gerais, no interior de Estou em Minas. Minas Gerais, Gustavo. A quarentena. Eu moro em BH, né? E logo que começou a confusão do coronavírus, eu resolvi fugir para o interior de Minas. Eu estou na casa dos meus pais, eu estou com a minha família, uma cidadezinha pequenininha do interior de Minas, do leste de Minas, perto do Espírito Santo, que chama Ipanema. Que lindo, eu já ouvi falar realmente. Mas onde está o Evaristo? Está em Ipanema. Eu sou o garoto de Ipanema. Na verdade, eu nasci aqui, né? Depois que eu fui para BH estudar. Mas eu sou um garoto de Ipanema. Muito bom. Evaristo, deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui para monitorar a nossa entrevista, que aqui a internet tem dado umas instabilidades nesses dias de quarentena, porque ela ficou sobrecarregada, mas está tudo bem. O pessoal está muito na expectativa de ver essa conversa com você. Que legal. Eu estou percebendo que o público está chegando forte aqui. A gente está num momento muito delicado em que, enfim, não é só subjetivamente delicado, mas é historicamente delicado. O Brasil, inclusive, como o olho desse furacão, né? Uma conjunção de problemas de ordem sanitária, biológica, política e institucional. E as pessoas precisam de uma palavra de serenidade, uma palavra técnica sobre a nossa estrutura subjetiva. Ninguém melhor do que você agora para fazer esse papo com a gente. Eu queria começar te perguntando isso: que tempos são esses que nós estamos vivendo, Evaristo Magalhães? Pois é, rapaz. É muito curioso, né? Porque a gente não esperava nunca viver isso, né? Esse assim, é um negócio assim, que, para mim, eu tenho 53 anos, eu jamais imaginei que a gente fosse passar por esse momento político que a gente está passando, né? E agora, por esse risco dessa pandemia, né? Eu comentava isso com meus filhos, assim, e como eu sou uma pessoa muito exposta nas redes sociais, e eu publico muito, eu tenho 2 filhos, né? Um filho de 25 e uma filha de 23, que eles devem estar assistindo a gente agora, né? Um abraço aí para eles, Bernardo e Isadora. E eles muito preocupados, pai, porque na eleição de 2018 eu publico aqui numa coluna no portal UAI do Estado de Minas. E na eleição de 2018 eu sofri algumas ameaças. Eu cheguei até aí na Polícia Federal com meu filho para registrar essas ameaças, e aí o delegado trouxe outras ameaças muito parecidas, e aí ele supôs que havia um robozinho que estava ameaçando todo mundo, que estava questionando, criticando a postura desse governo, que ainda não era governo, né, mas que se tornou governo. E aí o meu filho, muito preocupado comigo, eu virei para ele e falei assim: olha, Bernardo, a geração que veio antes de mim viveu tempos ainda muito piores, né? Foram mais de 20 anos de uma ditadura, e foi uma geração que respondeu, né, que não se acovardou diante daquele contexto muito mais nebuloso, né, porque a gente ainda não está vivendo uma ditadura, né, pelo menos institucionalmente, né. E eu também não vou me acovardar, né. Eu vou dar a minha resposta do meu modo, da minha forma. Eu não dou conta, e mesmo porque eu não consigo, né? Quando eu vejo, eu já escrevi, quando eu vejo, eu já publiquei, e ainda brinquei com eles. Eu falei: vocês já estão criados, né? Talvez eu pudesse me deixar de fazer um pouco, me proteger um pouco por vocês, mas vocês já dão conta da vida de vocês, e eu vou tentar ver em que medida que eu posso contribuir.
né? Então, está muito difícil, né? As coisas estão muito complicadas, né? Tem hora que a gente não sabe para qual caminho seguir, mas esse momento de, de, de perda de referências, ele logo passa, e aí a gente vai tentando comer pelas beiradas, pegando algumas brechas aqui, algumas brechas ali, para ver se, de alguma maneira, a gente contribui, de alguma maneira, ilumina de alguma maneira, né? Mas, assim, eu concordo com você, são tempos muito difíceis. Evaristo, eu queria dizer aqui que o Evaristo tem um perfil no Facebook bastante acessado. Vou abrir aqui para todo mundo ver, conhecer, seguir. Muitos conhecidos aqui nossos também chegando para a transmissão. Vou aqui saudar vocês no chat, no bate-papo aqui da nossa transmissão. Roberta Vieira, Cleide Alvarenga, Gomes Jorge da Silva, de Uberlândia, Minas Gerais. Professor José Uchoa, querido, está aqui. Evaristo é uma ótima pessoa. Me ajudou muito com minha tese, com papos teóricos sobre psicanálise. Grato. Grande Que legal. José Uchoa, vou entrevistá-lo aqui em breve. Aloysio Lopes, Grande Conde, apresenta o nosso entrevistado. Aloysio Curitiba, estamos apresentando. O nosso entrevistado é o Evaristo, né? Sal já chegando aqui dizendo: a pandemia agrava os medos, o pânico até que já existia, os pânicos até que já existiam na sociedade. Todos esses sentimentos estão relacionados com a forma como lidamos com a morte. Uma pergunta que Sal diz aqui para você. Sim, Já deixo. sim. Pode dizer, pode responder para a gente. Sim, é muito interessante que o Freud ele tem um texto que eu gosto muito, que chama Luto e Melancolia, né? Quase que assim, um clássico da psicanálise, né? E lá ele faz essa diferenciação entre luto e melancolia. Então, o luto é quando você tem uma perda, e essa perda é uma perda, vamos dizer assim, insuperável, um objeto que talvez você possa substituir, né? A melancolia é uma perda que te coloca diretamente nesse lugar do vazio, né? Nesse lugar do nada, né? Eu acho que essa pandemia de coronavírus ela está nos jogando nesse lugar, no lugar da melancolia. Inclusive, está todo mundo muito melancólico, né? Porque é uma situação meio que de impotência, né? É óbvio que, se você tomar todos os cuidados, né, você não vai ser... você está se protegendo, mas não depende só de você tomar todos os cuidados, né? A contaminação ela é coletiva. Então, tem essa questão de você contar com o outro, né? E aí fica mais complicado ainda quando você está fazendo a sua parte direitinho, né? E você está vendo as pessoas também fazendo a parte delas, mas aí você tem um governo que vem e diz assim: olha, vamos acabar com isso. Aí você entra em pânico, né? Porque não é só você também, é você, as pessoas da sua família, as pessoas que você gosta, quer dizer, está todo mundo muito exposto, né? Então, eu acho que tem essa questão de contar com o outro, o Zizek escreveu um texto logo no começo da pandemia que você deve ter lido, né? Que ele coloca como que o coronavírus veio questionar a forma da gente se comportar, né? Essa questão do individualismo neoliberal que vem sendo colocado para a gente desde depois da Segunda Guerra Mundial, né? E como que esse coronavírus vem dizer para a gente assim: olha, a gente vai ter que contar com o outro. Então, tem essa questão: será que eu posso contar com o outro? Essa resposta, impossível você ter essa resposta, né? Impossível. Então, eu acho que aí já te coloca num quadro de melancolia. E o segundo ponto é o risco de você se contaminar. Porque, se você se contaminar e se tiver uma pandemia, aí é mais desesperador, Gustavo. E eu acho que é esse o ponto, o grande ponto do coronavírus. Porque corre o risco de você se contaminar e não ter leito, não ter tratamento para todo mundo, né? E aí o Zizek fala isso no texto dele. Depois vocês podem procurar no Google, é um texto muito interessante. E aí ele fala isso, assim, ele imagina uma cena de filme de terror, assim, com pessoas, zumbis vagando pelas ruas,
sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de cuidado, né? E as pessoas morrendo mesmo pelas ruas. Então, eu acho que o coronavírus ele traz essa coisa desse desamparo, porque isso pode acontecer. Se a gente tiver uma pandemia, não tem leito para todo mundo. O serviço de saúde entra em colapso. Eu vi recentemente na Itália as pessoas tirando os aparelhos dos idosos e colocando nos jovens. Quer dizer, os médicos escolhendo quem é que vai sobreviver. Essa pandemia ela é muito séria. Evaristo, será que é esse artigo do TITEC que você cita? Poder Isso, subversivo exatamente. Poder subversivo. Está publicado aqui no Outras Palavras. É um belíssimo texto. Muito instigante. Ele fala do Kill Bill, daquele exatamente, golpe. Exatamente. Agora, Evaristo, deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo, as pessoas estão fazendo perguntas aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Você, psicanalista, recebe os seus analisandos, né, no seu e nesse momento você entrou em recesso. Isso. Eu entendo. E eu acho que a maioria dos psicanalistas, se não a totalidade, também entraram em recesso, justamente no momento em que os analisandos vão precisar, né, que vão ficar numa agonia muito grande. Eu sei que há e você trabalha com isso, com a análise remota. Como é que está essa situação? Como é que, como profissional dessa área, você vê essa situação nessa engrenagem toda aí, dessa aflição que toma conta, dessa melancolia que toma conta das pessoas nesse momento? Pois é, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu vi o desespero das pessoas, né? Muita gente me procurando no direct do Instagram, no Twitter, no Facebook, e assistindo e lendo também o desespero das pessoas. E aí eu resolvi atender todo mundo que quisesse me procurar. Né? Eu até vou colocar aqui o seu post sobre isso, que é bonito, coloquei. Enquanto você vai falando aí. Pode falar. Aí eu não podia, por uma questão ética, eu não podia cobrar dos meus pacientes, sendo que eu estava me dispondo a atender sem custo qualquer pessoa que quisesse me procurar. Aí eu estou atendendo todo mundo na medida do possível. Né? Porque também não dá para poder você atender todo mundo como você gostaria. Porque aí teve uma enxurrada de pessoas assim. Olha, eu estou precisando muito, eu estou sofrendo muito, estou muito angustiado, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com crise de pânico. E aí, na medida do possível, eu estou acompanhando as pessoas aqui, os meus pacientes, os meus amigos, as pessoas que me seguem nas redes sociais. Então, eu estou por agora, aqui. No plano geral, assim, dos analisandos, dos consultórios de psicanálise pelo Brasil, isso é um outro problema, né, para as pessoas que precisam, que têm a sua... Eu fiz análise por 10 anos seguidos e sei como isso começa, como faz parte da nossa economia psíquica e subjetiva a partir do momento que você está toda semana indo para o consultório. Vai ser um outro processo também que vai ter reconstituído depois, se é que nós iremos superar essa pandemia. Eu acho que nada supera a vida real, né, Gustavo? Uhum. Uma coisa é você fazer um atendimento tete-a-tete com o paciente no consultório, né? Outra coisa é você fazer um atendimento online. Aqui tem uma série de atritos, né? E aí você tem que ficar muito atento, porque a gente sabe que em psicanálise, quando você repete, você já não repete do mesmo jeito, né? Uhum. Então, aí a gente tem que ficar com o ouvido muito mais afiado E tem essa coisa também, assim, que você vê praticamente o rosto e só uma parte do corpo da pessoa com a qual você está conversando. Mas a gente não tem outro caminho, né? Eu vi agora que o Marcelo Veras, da Bahia, né, um psicanalista que também é muito atuante nas redes sociais, eu sigo ele no Facebook, o Quiné, que você entrevistou aqui, do Rio, né?
Os dois estão fazendo atendimento online. Estou fazendo online. Sabe o que eu pensei aqui? Antes de perguntar isso, vou perguntar, pedir para você falar um pouco da sua história, Evaristo, da sua escola, a escola de psicanálise que você segue, assim, brevemente, só para a gente ter uma referência aqui para o público saber, e das suas origens também. O Evaristo, a escrita dele é muito poética. Eu até perguntei para você se você também na verdade, você talvez ainda não tenha simplesmente se lançado a escrever poesia. E eu digo aqui, pela sua dicção, acho que você deveria escrever poesia também. Daqui a pouco eu vou ter o Evaristo aqui para a gente, mas fala um pouco da sua formação para a gente. Pois é, eu venho da filosofia, né? A minha primeira graduação foi filosofia na PUC Minas, né? E depois eu fui fazer a graduação em psicologia na UFMG, né? E, na verdade, assim, eu me interessei pela psicanálise lá na filosofia. Eu me lembro que no último período de filosofia, o meu professor de filosofia contemporânea trabalhou Sartre, Nietzsche e Freud. E aí eu me encantei por Freud aí na filosofia. Aí comecei a fazer análise e eu tenho uma história de ser uma pessoa do interior de Minas, de uma família de pais semi-alfabetizados, de 8 irmãos. Então, uma história muito Ou seja, típica. a melhor procedência, na minha opinião, é o melhor. Pois é, mas assim, uma história de muita luta, né? Meus pais eram... porque meu pai já faleceu, meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa e tal. E, então, eu não tinha como estudar psicanálise me ingressando numa escola de psicanálise, mesmo porque depois que eu terminei a escola de filosofia, eu precisava trabalhar, porque na verdade, eu fiz filosofia como seminarista, né? Quem me bancou foi a igreja, quando eu fiz filosofia. Depois eu fui expulso do seminário, né? E aí eu não tinha como continuar estudando, porque eu trabalhava na rede pública, e aí você sabe, como professor, o salário é muito, muito baixo, eu tinha que pagar aluguel, me bancar, essas coisas todas de milhões de brasileiros, essas histórias que a gente conhece muito bem. E aí eu fui tentar estudar psicanálise na graduação de psicologia, porque a psicanálise, pelo menos na minha época, eu não sei como é que está agora, era muito forte no curso de psicologia da UFMG. Então, a gente tinha, eu acho que deve ter ainda, eu não sei, tem muito tempo que eu saí, o Gésio Santiago, o Jefferson Machado Pinto, o Eduardo Gontijo, quer dizer, psicanalistas que vêm da Escola Brasileira de Psicanálise daqui e que eram professores lá. E aí eu já fui para a faculdade de psicologia interessado em estudar psicanálise. Aí eu já comecei a estudar psicanálise, eu verti o meu... E é uma formação paralela que você faz, não é uma formação que tem uma outra razão institucional, né? É muito diferente, né? De uma formação em escola, né? Em escola de psicanálise. Concomitante com a psicologia, você fez outras coisas? Não, eu não estudei em escola de psicanálise porque a coisa funcionava assim. Eu tinha que dar aula de manhã e à noite, por exemplo. Se eu desse aula de manhã e à noite, eu fazia psicologia à tarde. Aí, se eu desse aula de tarde e de noite, porque aí tinha que ser conforme o contrato que eu conseguia na época, né? Aí eu fazia graduação de psicologia de manhã. Quase sempre eu tinha que trabalhar à noite, porque o ensino noturno, na minha época, onde a grande maioria dos brasileiros começam a trabalhar muito cedo, então eles têm que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, quase sempre eu tinha que trabalhar à noite. E as escolas de psicanálise, elas geralmente funcionam no turno noturno, né? No noturno. Então, eu não tinha como ingressar numa escola de psicanálise. Aí eu comecei a estudar psicanálise na minha graduação de psicologia e segui estudando psicanálise no mestrado e no doutorado. E aí agora eu continuo estudando psicanálise meio que por conta própria.
E a escola de psicanálise? É isso que eu queria perguntar antes de te fazer uma pergunta aqui. É lacaniana, freudiana? Como é que você... Lacaniana. Lacaniana. Lacan. Então eu posso fazer a pergunta que eu quero fazer. Lacan, Sim, eu gosto de porque Lacan. eu também, como linguista, então, não tem nem suspeita de que eu tenho uma predileção por Lacan. É um gênio, é um gênio. Como analista dele, também um poeta, né? E aí, por exemplo, esse atendimento remoto, online, você vê, a gente se vê, como nós estamos nos vendo aqui nessa videoconferência, mas a ideia da psicanálise lacaniana, se eu não estou enganado, é que o analista esteja fora do campo de visão do analisando e vice-versa. Ou seja, acho que poderia fizesse uma videoconferência sem imagem, talvez, ou com imagens. Você já chegou a pensar nisso? Não seria... Ô, Gustavo, eu vou chamar a sua atenção, tá? Me chama. Quando a gente fala do campo de visão, não é literalmente, não. Não? Pode ser. Não, não é assim literalmente, não. Quando Lacan fala do psicanalista fora do campo de visão do paciente, aí ele tá falando de qual que é o lugar do psicanalista na clínica, né? É o lugar, não é o lugar do visual, entendeu? Não é no lugar do simbólico, não é no campo do simbólico, não é no campo do imaginário. O lugar do psicanalista é o lugar do real. Eu, particularmente, acho... Esse modelo do divã e da cadeira... eu acho isso bobagem. Assim. Eu, Bobagem, particularmente, acho. Assim. Eu acho que isso não é o mais importante. não? Né? Não, eu acho que você pode estar sentado de frente para o paciente. E aí, porque a ideia da psicanálise lacaniana é aquela questão que você já falou aqui, que você sabe, você compreende muito bem, né? É o lugar do significante, né? Não é o lugar do saber, é o lugar da verdade, né? Então, quando você fala do campo visual, eu diria que você está falando mais do campo do saber, né? O lugar da clínica é o lugar da verdade, que é o lugar do real. Me chamou a atenção quando você falou que você está diante do analisando remotamente e você vê só uma parte do corpo, etc. E como se isso fosse ter algum tipo de influência no que se travaria ali do mundo simbólico. Mas antes de você quer concluir essa questão para a gente? Eu vou para o bate-papo trazer mais questões. Agora você me pegou, né? Peguei. Agora você foi esperto, né? Agora você me devolveu, né? Porque isso, para mim, eu te confesso... Você está sendo contraditório, né, Evaristo? Querido Evaristo quando eu te falei essa coisa do atendimento virtual, né, do atendimento online, e que eu te falei dessa coisa da parte do corpo, né, é porque é aquela coisa de que o corpo também é linguagem, né? Então, assim, de alguma maneira ele fala, né? Ele reage, né? De alguma maneira ele reage. E aí eu acho que essa coisa do gestual, da forma como você coloca a perna depois de uma pontuação, depois de uma determinada intervenção, eu acho que isso é importante assim para o psicanalista. Eu falei muito nesse sentido mesmo, né? É muito nessa perspectiva do corpo e também assim, eu acho que tem uma coisa que dificulta um pouco é porque a gente tem uma máquina entre a gente, né? E aí a coisa do afeto, eu acho que fica um pouco comprometida também. Só vou fazer um parêntese da minha experiência, do meu trabalho. Nós estamos aqui fazendo essa videoconferência, você está em Minas, eu estou no interior de São Paulo, Caçapava, e eu tenho feito isso diariamente, né? Já há bastante tempo. E eu gosto muito dessa plataforma. Por quê? Porque eu olho para mim mesmo, eu monitoro a minha imagem, eu vejo você, né? Existe um espelho simultâneo e nós olhamos para o público que nos assiste. Eu acho que é a maior experiência, onde as entrevistas que mais me tocam nesse momento na internet, porque não tem aquela coisa fria do estúdio de você olhar para o seu entrevistado e vice-versa
e você está distante do público. Não, aqui é uma integração total. Nós temos aqui o público assistindo, estão todos integrados com o nosso... Eles comentam, eu leio, inclusive vou até agora no bate-papo, e já vou trazer umas questões para você, e você responde tudo num pacote só, meu querido Evaristo Magalhães, é um prazer imenso conversar com você. Olha só, Rosilene dizendo, atitude maravilhosa, atender a todos, somente pessoas especiais dão conta disso. Parabéns, Evaristo, você é um exemplo. Conde Evaristo, grande abraço, sem abraçar Evandro José Nogueira, deixando um abraço para a gente aqui. Boa tarde, Conde e Evaristo, Imbé, Rio Grande do Sul, Salma, Vila Verde. Tem uma pergunta para você aqui, deixa eu achar. Ó. Boa tarde, Alex Brazuca está dizendo, boa tarde, caro Evaristo, você poderia fazer uma abordagem sobre a crise emocional gerada pelo isolamento em casa que todos estão tentando suportar? Isso é muito importante, acho que é a grande questão desse momento aqui que eu queria fazer para você, e tomo as palavras do nosso querido Brazuca e passo para você, Evaristo. Pois é, é aquilo que a gente conversou, né? Eu acho que, se eu fosse dar um diagnóstico assim, do que a gente está vivendo nesse momento, é a questão da melancolia, que é um conceito freudiano que se aproxima muito do conceito de real no Lacan, né? E o Lacan ele fala isso, assim, que quando a gente está diante do real, a gente pode perfurar o real, cerzir o real, né? Mas a gente nunca pode abocanhar o real na sua completude. Olha, Conde, aí a gente tem essa questão. O Lacan se deparou com isso o tempo todo, né? Porque aí isso é muito subjetivo. Isso é de cada um, né? É difícil para mim assim dar uma receitinha. Eu até fiz um texto, assim, 12 dicas para esses tempos de coronavírus. Mas isso é muito difícil, né? Porque então assim, o Lacan, quando ele se depara com essa questão mesmo do real, aí ele vai para o campo da poesia, ele vai para o campo da arte, ele vai para o campo da invenção, para o campo da criação, né? E assim, não dá para a gente dizer para o outro como que ele deve criar, né? Eu posso dizer o que eu estou fazendo, assim, pô, né? Eu posso dar o meu testemunho, que eu não sei se vai resolver muito, assim. Eu sempre acho que o melhor antídoto para a angústia, para a ansiedade, para a melancolia, é a questão da ação, né? Aí você pode me perguntar assim, mas eu estou preso num apartamento, num quarto-sala, como que eu vou agir, né? Olha, cara, assim, se você for olhar à sua volta, você tem, sei lá, dezenas, centenas de coisas que você pode fazer. Desde um projeto que deixou engavetado há muito tempo, você que é compositor, aquela partitura que você esqueceu lá atrás, você que pinta, você que desenha, você que gosta de limpar, né? Aquele armário. Olha, cara, é isso. Assim. Eu acho que, nesse momento, desde engraxar os sapatos. E, assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de arte, né? Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de música, né? De poesia, de ler, né? Então, assim, por exemplo, eu vi recentemente que o Grupo Corpo, que é um grupo aqui de BH, disponibilizou vários vídeos de vários espetáculos dele. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu revi outro dia, aí eu vou puxar aqui sardinha para minha lata, que são meus amigos também, muito queridos, né? Eu revi outro dia o Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, que está disponível no YouTube, né? Revi Bergman ontem, A Paixão de Ana. Quer dizer, você tem vários filmes que você pode ver no YouTube. Eu estou falando do YouTube. Eu sou meio assim fraco em tecnologia, né? Mas você tem discos disponíveis maravilhosos, shows maravilhosos. Os últimos da Bethânia estão quase todos lá disponíveis no YouTube. Então, cara, você tem assim um tanto de coisa que você pode fazer.
Estou colocando aqui. É o Romeu e Julieta, é lindíssimo. É a apresentação que eles fala. fizeram em Londres. Eles estão todos novinhos. Isso é de uma beleza, assim. Eu sou apaixonado por esse espetáculo. Olha, Fernanda está novinha aí, ó, fazendo a Julieta. Meus amigos queridos. Eu estou me arrepiando aqui com a sua sugestão, com as suas Mas descrições. é agir, cara. Porque é isso, momento. isso é agir, claro. E aí, ou seja, inventar também, criar coisas, né, essas coisas todas, assim. Eu já estou no processo, eu estou me preparando para aposentar. Em 2020. Você é um menino, como que você vai... Não fala isso para o Bolsonaro, não. Como, meu Deus? Eu vou fazer... Começando a minha vida. Querido, eu faço 54 anos esse ano, eu completo... Então... Não, eu já não tô dando conta mais. Eu estou muito cansado. Eu trabalhei muito a minha vida toda. Eu casei muito novo, né? Tive 2 filhos e foi uma luta, né? Para seguir com a família, né? Eu não sou casado mais hoje, né? Mas eu separei, meus filhos já estavam grandes. Então, eu estou me preparando para aposentar e de certa maneira, eu estou diminuindo um pouco a minha carga horária de trabalho, porque eu sou professor universitário também. Exatamente para eu poder acostumar com esse vazio, com essa melancolia. E para mim está sendo ótimo. Assim. Agora, deixa eu só complementar, porque isso para mim também é muito valioso enquanto experiência pessoal e tudo mais. Esse momento é um momento de mergulhar em si mesmo. Sim, sim. Conhecer. É um momento de você reatar a amizade consigo próprio. É um mergulho em si. Isso é espetacular. Isso vai acontecer querendo a gente ou não. E você sabe o que eu acho? Assim, desejo, né, Evaristo? Falando assim mais lacanianamente, né, eu diria assim que é o momento da gente entrar em contato com isso que o coronavírus aponta para a gente, que inclusive é a possibilidade da morte, né? A possibilidade da morte. Quantas milhares de pessoas, infelizmente, né, estão morrendo por causa desse vírus. Eu acho que é também um pouco entrar em contato com essa angústia, com essa melancolia, porque eu espero, óbvio, que ela não venha para ninguém com o coronavírus, mas ela é inevitável, né? Em algum momento da vida, a gente vai ter contato com ela, ou com a possibilidade da nossa própria morte e com a morte de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente ama. Então, eu acho que é fazer um pouco também esse exercício de refazer os valores, né? Porque, na verdade, a gente está muito preso a essa coisa da vida, né? E a gente quer viver muito, né? A gente quer viver muito, né? Eu acho ótimo. Né? Eu acho que como diz o Zizek, é uma oportunidade de se reinventar e de reinventar. Sim. A civilização também resta saber se a gente vai ter essa potência realmente para absorver esse grande trauma, que, a meu ver, é o maior da história, e nos reinventar como civilização. Eu espero. Agora, tem uma coisa muito bacana, Gustavo, que você deve estar acompanhando, a questão do clima, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma amiga que mora em Veneza e ela está dizendo que os canais estão se purificando, né? Os pássaros voltaram a cantar, né? O planeta ele está tendo um tempo para ele poder respirar de novo, coisa que parece assim, que a gente tinha a sensação de que em algum momento, Gustavo, ia acontecer alguma coisa. Você não tem essa Deixa eu te dar só o dado. Quer dizer, nós temos 3 bilhões de pessoas em quarentena no mundo. 40 sim. E vai aumentar. Nós chegamos a meio milhão de casos hoje, né, no mundo todo, e a atividade econômica tá sendo completamente... É um lockout. Aqui em São Paulo, lockdown, né, que o Dória vai decretar, possivelmente já deve ter decretado enquanto a gente está conversando aqui, porque a velocidade também das ações nesse mundo institucional
se acelerou. Eu agora vou pedir licença o seguinte, porque eu sugeri o nome da nossa conversa, o nome do seu texto, do seu artigo. O Evaristo, quantos você tem livros publicados? Quantos livros você Tem. Na verdade, assim, aí, depois que eu terminei o meu doutorado, você é um leitor do Lacan, você é um leitor da psicanálise, né, Gustavo? E a psicanálise, os psicanalistas, eles não fazem questão de serem muito palatáveis, né? O Lacan, principalmente, é um autor muito difícil. Então, assim, grande parte das minhas crônicas, essas crônicas que eu publico, eu escrevo a partir de fragmentos que eu estou lendo lá um determinado livro do Lacan, e aí eu pego lá um fragmentozinho, na hora não, esse fragmento aqui dá uma crônica. E aí eu transponho isso um pouco para o cotidiano, né, numa linguagem bem mais palatável. Os meus amigos psicanalistas não gostam muito da minha escrita, não, tá? Eles já me criticaram. Vou colocar, Né? enquanto você fala, eu vou colocar o Teve um Twitter que aqui. Olha disse que lindo. que... Evaristo, só um pequeno parênteses. Olha que lindo o Twitter do Evaristo Magalhães. Evaristo Psi, né? Isso. Olha só, são os fragmentos que ele está falando aqui, ó. É possível viver com orgasmo. Olha que bonito. Gozamos Logo o texto que você abriu, você viu? Você se enxerga, olha que sensacional. Sim, a felicidade é possível. Eu estou descendo aqui, ó. Você tem problema com seu corpo? E aí eu vou um desses daqui a pouco, mas agora devolvo para você, Evaristo. Mas aí eu vou pegando esses fragmentos e eu vou escrevendo essas crônicas, né? Aí que eu te falei, eu comecei a publicar no Facebook. E aí eu dei muita sorte, porque um dia eu fui a Tiradentes e o Matheus Nastergalli estava morando lá em Tiradentes. Eu conto essa história porque o Matheus é meu amigo e ele me autorizou a contar essa história. Então, por isso que eu conto essa história. E aí eu estava dando aula de filosofia do direito e eu estava utilizando o Amarelo Manga, que é um filmaço dele, né? E aí, na hora que eu vi o Matheus atravessando a rua... Eu sou mineiro, viu, Gustavo? Eu gosto muito de contar caso, tá? A gente percebeu, viu, Evaristo? Isso, exatamente. Então você me corta, tá? Eu sou como um bom mineiro. Aí o Matheus estava atravessando a rua e ele estava com outras pessoas. Aí eu tive o ímpeto de abordá-lo, mas eu falei, não vou fazer isso, porque ele está com outras pessoas, tinha criança, deve ser gente da família dele e tal. Fui embora, passeando por Tiradentes. Na hora que eu estou voltando, ele estava na porta de um pubzinho, que acho que ele tinha ido almoçar, fumando. Eu falei, não, agora os astros convergiram. Aí eu cheguei, me apresentei, falei, Matheus e tal, eu sou Evaristo e tal. Aí comecei a contar para ele que eu uso o filme, ele ficou curioso para saber como que eu utilizava o filme nas aulas. E aí a gente acabou terminando a conversa com ele, me adicionando no Facebook dele. E aí ele começou a compartilhar as minhas crônicas. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Aí, querido, o Matheus Nastergalli compartilhando as suas crônicas, não tem como dar errado, né? Aí disso eu fiquei amigo do Luiz Melo, que é um outro ator, um querido lá de Só dos melhores atores brasileiros que você ficou amigo, né? Sim, pois é, tá vendo? Olha, e tudo isso de uma maneira muito gratuita, né? Porque foi uma questão... O Luiz, um dia, ele entrou no meu Facebook e falou assim, eu não saio de casa sem ler uma crônica sua. Aí eu olhei assim e falei, não, isso deve ser perfil fake, não deve ser verdade. Mas era ele mesmo. E aí a coisa tomou essa dimensão, e eu já escrevi muito mais, né? Agora, às vezes, eu escrevo 1 ou 2 crônicas por semana, e aí eu publiquei 5 livros, né? Eu publiquei 3 livros por uma editora aí de São Paulo, que chama Giostre Editora, e os meus... de crônicas. De crônicas. O primeiro livro chama Crônicas para Amar, o segundo livro chama A Vida Dói, depois Reflexões para Viver Bem. Esses estão no Google, estão lá no Google. Crônica para Amar. Isso, é o primeiro. A Vida Dói.
para Viver Bem. Reflexões para Viver Bem, esse é o terceiro. E esses livros são comprados pela Amazon, por essas coisas? Eu acho que se você entrar no Google, você encontra. E aí eu publiquei mais 2 livros. Eu publiquei o quarto livro, que é um livro que eu chamo de Pontuações, que aí é um livro de poesias muito curtinhas, que são pontuações mesmo, no sentido lacaniano. A minha ideia com essas poesias curtinhas é entrincheirar o meu leitor. Então, eu entrincheiro o meu leitor de tal maneira que ele vai ter que inventar a partir dali. Ele lê aquelas... Esse não tem disponível no Google, porque eu publiquei de maneira independente. Agora, deixa eu até falar, porque quando as pessoas veem as entrevistas aqui, elas querem comprar o livro, né? Eu recomendo, né, vocês procurarem os livros, mas recomendo vocês seguirem o Evaristo no Facebook, porque daí você vê ali essa sequência de textos que ele publica, acho que quase que diariamente, né? Quase que diariamente, porque às vezes eu volto com textos muito antigos. Por exemplo, esse texto que quando o poder se torna perverso, esse que inclusive você intitulou a nossa entrevista, é um texto mais antigo. Só que Mas ele se enquadra muito bem no presente, evidentemente. Sim, aí às vezes eu dou uma atualizada no texto, porque o mundo digital ele tem essa facilidade, né? Antigamente, quando você escrevia um livro, você não podia mais mexer no livro, a não ser que você fizesse uma edição nova. Né? Agora não, você pode. O texto está em aberto o tempo todo. Então, às vezes eu pego e volto com o texto, mas eu sempre dou uma mexida, uma atualizada. Então, aí alguns eu estou sempre voltando. E também assim, as redes sociais eu entendo assim como uma grande avenida, sabe, Gustavo? Você sabe disso, que você atua, você é muito mais atuante que eu. Tá todo mundo passando por ali, né? Então, e nunca são as mesmas pessoas, né? Então eu estou sempre voltando e tem sempre alguém novo lendo, comentando. E agora tem os grupos no Facebook também, né? Eu publico em muitos grupos. Muitos desses textos também, seus, meus, de outros aí, influencers e tal, eles são compartilhados também no WhatsApp sem a gente nem saber, né? Você fica sabendo. Sim. Eu recebo notícias de pessoas lá de Belém. Isso. Cara, recebi um texto seu aqui no meu WhatsApp, de um grupo que não tem nada a ver com você. Isso seria, viu, Evaristo, é uma coisa que me deixa assim, me deixava muito esperançoso. Quer dizer, o mundo digital ele modifica a relação com a própria língua, com o próprio texto, com a própria subjetividade. Agora, pode ser uma experiência maravilhosa, virtuosa, como pode ser uma experiência catastrófica, como indústrias, né, de ódio que estão por aí para ocupar espaço político, que é o grande dilema que a gente está vivendo nesse momento. Aliás, eu tenho uma política nesse sentido, sabe? Eu tenho uma política assim, nunca revidar o ódio com ódio, né? Sempre quando as pessoas, por exemplo, eu publico um texto e às vezes elas nem leem o texto, elas já vão te agredindo pelo título do texto. Aí eu vou lá e falo, cara, você leu o texto? Vai lá, lê o texto de novo. Aí, às vezes, eu viro e falo assim, olha, eu escrevi um texto, escreve outro discordando de mim. Sabe, eu defendi um determinado ponto de vista o tempo todo. Aí, se a pessoa insiste na agressão, nas ameaças, aí eu vou lá e bloqueio. Mas isso assim, é em último caso, ultíssimo caso. Posso falar da minha experiência para você, assim, rapidinho? Faço ideia. Eu sempre fiz isso que você fez, assim, vou lá, converso, falo assim, argumente, aí e depois bloqueio. A minha experiência me fez, quando aparecesse a primeira figura que viesse com esse discurso já armado ali, eu já bloqueio de uma vez. Não. Eu não bloqueio, porque quando eu publico em grupos, quando está no meu Facebook, aí eu bloqueio. Agora, quando eu publico em grupos, eu não consigo bloquear a pessoa do grupo, né? Porque o grupo nem é meu, né? São grupos de muitas pessoas, milhares de pessoas que participam desses grupos. Grupos de psicanálise, de tudo quanto é tipo, né? Mas aí eu vou lá e peço educadamente, por favor, posso te pedir uma coisa? Aí a pessoa vai lá e fala assim,
não comente mais nos meus posts, por favor. Aí a pessoa vem e fala assim, mas você é um psicanalista, não aceita ponto de vista diferente. Eu falei, não, ponto de vista diferente eu aceito, eu não aceito é agressão. Né? Agressão eu não aceito. E você está me agredindo. Olha o que você acabou de falar de mim. Né? Olha o que você acabou de escrever lá em cima. Aí a gente vai tentando, né? E às vezes consegue, às vezes não dá, e você ignora a pessoa, deixa a pessoa lá, comentando. Larissa, eu vou para o bate-papo aqui mais uma vez. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal está comentando. Olha só, Regina Belos, Evaristo, sou sua mais nova amiga no Face. Está mandando para você de Porto Alegre. Valéria Oliveira mandando também corações. Regina Belos, curti, adorei a página. Evandro José Nogueira Conde, acompanha o mestre Evaristo e é um presente para todos. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Vamos ver. Eu tenho que ver aqui. Salma Vilaverde dizendo, também estou assistindo muitos filmes, revisitando escritas no Jardim Sol, e talvez fique mais reclusa do que já estava apaixonada por quem sou. Evaristo, eu vou pegar esse texto da perversão aqui, que você republicou, e agora que eu estou sabendo que ele já não é, ele já tem um certo tempo, mas ele... Enfim, como você mandou esse texto, eu achei ele cabe bem. Vou ler um trechinho aqui, inclusive também para o pessoal sentir a sua dicção, como você escreve, né? Então, quando o poder se torna perverso, o pai não foi capaz de controlar a sua prole. Não havia pai suficiente para vigiar todos os filhos. Na ausência do olhar paterno, os filhos descobriram a perversão. Para conter a perversão, foi necessário criar um pai espiritual, onisciente e onipresente, um Deus Pai. Ocorre que ficou inevitável não perguntar pelo Criador desse Deus Pai do céu. Não houve resposta, porque esse Deus Pai não podia ter sido criado, pois uma vez criado, ele se perderia em uma lógica, sem fim, de quem criou quem. É um texto, inclusive, muito, muito forte, é uma explicação sobre toda essa estrutura da psicanálise, do nome do pai, das posições simbólicas. Do totem tabu, né? Do totem tabu. E eu queria que você falasse um pouco desse texto e se ele se aplica a essa perversão que a gente assiste nesse momento no brasileiro. Então, eu começo colocando que o pai físico não foi suficiente para poder conter os filhos, né? Porque lá no totem de tabu é aquele pai que pode tudo, né? Inclusive com as esposas dos próprios filhos, né? Tá lá no totem. E os filhos optam por assassinar o próprio pai. E aí, quando eles assassinam o pai, eles se fazem uma pergunta: quem é que vai ocupar o lugar do pai? Né? E aí ninguém ocupa, porque aí vai ser assassinado também, porque ninguém quer ser assassinado. E aí eles criam a lei, né? Ou seja, então ninguém toca na mulher de ninguém mais. Então nós vamos criar um limite, e aí cria um totem e coloca no meio lá da tribo, né? Na verdade, isso é uma coisa que foi imaginada pelo Freud, né? E aí esse pai fica como um totem, né? Algo do desejo, né? Algo da ordem do desejo, que seria a psicose, né? Se a gente for pensar assim, em termos de estrutura, né? De personalidade, seria a psicose. Bem, esse texto do totem tabu do Freud, a gente percebe que a lei não foi capaz de conter todo mundo, né? E aí nós criamos um pai que seria um pai espiritual, esse pai onisciente, esse pai onipresente, né? E eu lembro que quando eu era criança, né, os meus coleguinhas vinham brincar comigo aqui no quintal aqui da casa da minha mãe, e aí tinha muitas moitas de bananeira, né? E aí meu pai falava assim: vocês vão brincar lá, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares, né? Que é esse Deus castrador, né? Que é o Deus do cristianismo, né? Bem, a gente está falando que a questão da lei, a questão da religião, ela realmente não deu conta, não está dando conta de sustentar a civilização, né? A gente tem aí escândalos
entre padres, pessoas que você deveria esperar uma obediência quase cega, né, às leis de Deus, e você tem padres pedófilos, pastores que abusam sexualmente de crianças também, de pessoas fiéis da igreja dele, sem falar nos escândalos de corrupção, do uso da religião. Isso aí dá vontade, a gente tem até mal-estar quando a gente começa a falar, né? Bem, aí, né? Aí eu termino esse texto falando do Kant, né? Falando da filosofia, né? Da questão do imperativo kantiano, quer dizer, a minha liberdade ela termina onde começa a sua. Então eu tenho, que é a questão da ética na filosofia, né? Quer dizer, eu tenho que agir de tal maneira que eu não coloque a minha vida em risco e nem a sua vida em risco. Que aí se isso fosse permitido, a gente cairia numa espécie de barbárie, né? Então a gente precisa supor uma ética, né? Eu preciso ter o critério do bem para poder agir, né? Porque senão não é possível uma sociedade se você não tem uma ética. Na verdade, Gustavo, a ética é condição de possibilidade para tudo, né? Não existe a menor possibilidade da gente pensar uma sociedade sem uma ética. Bem, aí eu faço uma ironia, na verdade, no final do texto. Eu falo, não, mas tem algumas pessoas que podem praticar violência sem sofrer nenhum tipo de restrição, né? Essas pessoas, elas assumem um poder dentro da sociedade, que é o poder do Estado, que é os políticos, né? E aí eles se veem que é a própria psicopatia, né? Eu posso achar que eu posso fazer o que eu quiser fazer, né? Que é o que a gente vê muito na política brasileira, né? As pessoas, que é uma discussão que o Zizek está fazendo atualmente, que eu acho genial, né? Que ele vai lá no Hegel, na dialética hegeliana, que ele vai dizer que não existe política sem conflito. O Vladimir Safatli também está fazendo muito essa discussão, que eu acho genial, que, inclusive, o Vladimir faz uma crítica à esquerda, no sentido de que a esquerda fechou essa possibilidade do conflito, né? Que ele traz um componente meio populista aí nas gestões da esquerda que a gente viveu no Brasil, que, na verdade, assim, é o que se pede da esquerda, né? Essa autocrítica da esquerda, né? Que foi exatamente essa questão. E aí eu termino o texto dizendo, não, tem uma classe de pessoas que não existe o poder do poder, né? Na verdade, existe o poder do poder, né? O poder dos políticos somos nós, né? Nós não sabemos do poder que nós temos sobre eles. A gente precisa descobrir isso. Mas, historicamente, a gente sabe de revoluções que nós tivemos na história da humanidade em que o povo, na hora que ele quis, ele mudou tudo, né? Ele modificou tudo. Você pode até discutir, por exemplo, o desenrolar dessas revoluções, né? O fim dessas revoluções, mas a gente sabe o poder que a gente tem. Inclusive agora, né? Está todo mundo parado, em quarentena, e nós paramos. E o capitalismo está desesperado, né? No mundo todo. Nós paramos por causa do coronavírus. E se a gente parasse, né? Sem o coronavírus? A gente muda o sistema todo. A gente para o sistema todo. Então, assim, mas no texto eu faço essa ironia de políticos que podem achar que podem fazer o que quiser porque não existe nada que se sobreponha a eles. Que eu estou fazendo uma ironia do Brasil, né? E é isso, assim, a ideia do texto é essa. E a ideia da perversão, né? O perverso, ele acha que ele é dono do objeto dele, né? Tanto que ele pode pegar, ele pode abusar sexualmente, ele pode estuprar, quer dizer, o perverso e o psicótico, né? O outro é o meu objeto que eu possuo. Né? Nós que estamos no campo da neurose, não. O outro não é um objeto que eu possuo. Entre a minha pessoa e a pessoa do outro, tem algumas coisas que atravessam.
essas coisas que atravessam é isso que a psicanálise chama de cultura, que o Freud chama de civilização, que é o que vai nos causar um mal-estar, porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser com esse outro. E aí a gente tem... Esse outro nos causa o mal-estar, porque ele recalca, né? Ele castra determinados desejos nossos. Mas a ideia do texto é essa, assim, e o que a gente vê no Brasil, às vezes, é isso, assim, é uma política perversa, Agora, porque as pessoas fazem, só concluindo rapidinho, as pessoas fazem, desfazem e não acontece nada com elas, né? E outras que não fazem, pelo menos não há provas de que fizeram, e são presas, e que são condenadas, que é uma inversão total de valores, né? Uma inversão total de valores. Algumas que fazem, né? Inclusive, hoje eu li no Facebook, não sei se isso é fake news, mas parece que está sendo discutido uma possível renúncia do Bolsonaro, né? Com uma condição de que houvesse de que não acontecesse nada com os filhos dele. É muita mitologia, né, envolvida, né? Como a gente não se desprende dessa mitologia atávica que as civilizações têm. A gente assiste uma ópera, praticamente é uma ópera. É uma loucura. No Brasil. E aí eu quero fazer, Evaristo... Deixa eu só te interromper um minuto, deixa eu só sair aqui para eu ligar uma luz que está ficando escuro aqui. Está ficando escuro, eu estou vendo que está ficando escuro. Pode ir lá enquanto eu espero você. Quero aproveitar que o Evaristo foi ali acender a luz. Cadê? Olha, já vou. Pronto. Olha só, vamos ver como é que está a luz do Evaristo. Agora todo iluminado. Continua isso. Aquele facho de luz que está cortando aí. Tem luz ao menos aqui. Evaristo, eu queria aproveitar, fazer esse bloco final falando concretamente da nossa situação presente no mundo. Eu tentei achar uma imagem aqui que para mim representa, mas a Terra, o planeta, aquela imagem da Terra azul, né, da África, dos continentes, sabe aquela imagem iconográfica do planeta? Redonda, de preferência, redondinha. A gente, ela está enferma, né? Ela tá sob uma forte tensão, talvez a mais delicada. Eu acho que nós tivemos fortes tensões históricas, como a Guerra Fria, como a ameaça nuclear, os mísseis de 1962, algumas coisas historicamente, mas eu acho que essa é ainda mais complicada, porque ela se junta com a massificação das redes sociais, das plataformas. A crise de SARS de 2009 não teve WhatsApp nem Instagram, por exemplo. Tinha Facebook e Google, também eram em dimensões um pouco menores, ainda que gigantescas, mas a gente está num momento muito, muito singular, realmente, da experiência, né, subjetiva e histórica que todos nós temos. 3 bilhões de pessoas em quarentena não é uma coisa trivial, né, de se pensar historicamente. E, ao mesmo tempo, o brasileiro ele já está muito traumatizado, ele vem numa sequência de espancamento, de golpe contra a democracia, de prisão daqueles que não fizeram aquilo que dizem que fazem, e de eleição e de um apologista da tortura, um genocida confesso, né, ascendendo ao cargo mais importante. Ele está sendo no mundo todo, as pessoas estão falando do Bolsonaro, porque ele passa a ser uma ameaça para a humanidade, se ele não conseguir controlar aqui a questão no Brasil. E aí eu queria que você comentasse sobre essa condição do brasileiro, de estar agora tendo de olhar para si próprio, dentro das suas casas, pelo menos a classe média que tem casa, né? Os trabalhadores que têm casa, porque tem gente que não tem casa no Brasil, e tem as periferias que têm uma limitação também muito grande de cumprir certos protocolos sanitários, são esquecidos pelo Estado. Eles têm a favela de Paraisópolis, em São Paulo, Rocinha, no Rio de Janeiro, são lideranças comunitárias que estão tomando as atitudes para poder resistir ao coronavírus. O Estado esqueceu desse pessoal. Sim. E o que a gente diz, né? Assim, o que a psicanálise, o que a filosofia pode trazer para que a gente possa restaurar a nossa condição
e pensar num day after para tudo isso que vai chegar. A gente vai ter problemas depois econômicos, muita gente vai quebrar os negócios. Isso não é trivial. Então, eu queria que você comentasse aí com a sua elegância de praxe sobre essa situação que a gente vive nesse momento que causa muita aflição e muita melancolia. Assim, o que eu vou dizer assim, não é nada novo, né? É assustador assim, a questão do contraste social nesse país, né? A gente já sabe, já vem com isso acho que desde o descobrimento, né? Então, você tem bairros luxuosíssimos, né? Muito próximos de favelas, em que as pessoas vivem em condições assim subhumanas, né? Uma vez eu escrevi uma crônica sobre isso, assim, tipo assim, o capitalismo pensa que a gente é idiota, né? Mas as pessoas, elas percebem, eu sempre acho que elas estão percebendo esse e uma hora elas vão reagir de alguma maneira, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse contraste social, a gente tem também assim o que assusta muito é essa coisa da cordialidade do brasileiro, né? Da passividade do brasileiro, né? Às vezes eu fico assustado assim, como que a gente não reage, né? Então eu me lembro na época daquela campanha contra a fome do Herbert de Souza, de uma propaganda na televisão de duas mulheres descascando cebola, e elas estavam chorando, mas uma contando para a outra de uma mulher que foi encontrada debaixo de um viaduto em Recife, cozinhando restos de um seio que ela havia encontrado no lixo hospitalar para os filhos. Aquela propaganda ela era tão impactante, aquele comercial da campanha contra a fome, que aí você não sabia se elas estavam chorando por causa da cebola ou se elas estavam chorando por causa da história da mulher que foi encontrada lá debaixo do viaduto. Assim. Essa passividade é uma coisa que me assusta muito, né? Então, assim, que nós brasileiros temos a capacidade de sobreviver a catástrofes, a crises, disso eu não tenho dúvida. O que eu questiono é a forma como a gente sobrevive, né? A gente sobrevive mantendo a sociedade da mesma forma, né? Isso é um negócio assim que realmente precisa de ser estudado, né? Dessa coisa do brasileiro. Né? Agora, em contrapartida, nós temos uma população sem acesso a grande parte dos bens culturais, né? No Brasil, né? Apenas 13% da população tem acesso ao ensino superior. Né? Então, porque essa coisa da informação também é importante, né? Gustavo, esse abandono do serviço público, né? Esse desamparo, as condições de saúde, né? Essas pessoas das favelas, das comunidades, sendo dominadas por milicianos, por traficantes. Isso me incomoda muito, sabe? Por que não tem uma outra reação, né? Mas eu acho que isso vai muito dessa coisa da cultura, da falta de acesso à educação, da questão, às vezes, também de muita interferência das igrejas evangélicas pentecostais, que esse discurso mesmo de desviar, né, daquilo que as pessoas não gostam, que a gente fala do Marx, né? Mas o Marx ele tem umas análises que são geniais, né? Dessa coisa de se ocupar mais do mundo espiritual, do mundo celestial e dar pouca importância à questão da realidade material, né? Então tem essa coisa da religião também, mas a gente tem essa coisa da criatividade também, né?
Mas eu acho que a gente precisa fazer essa passagem, sabe? A gente precisa fazer essa passagem de uma construção de uma sociedade melhor, que é uma crítica que eu faço. Os meus amigos mais esquerdopatas brigam muito comigo, porque é uma crítica que eu faço aos governos do PT no Brasil. Eu votei, fiz campanha, acho que foi muito importante para a nossa história. Mas eu me lembro, na primeira eleição do Lula, que eu ouvi uma entrevista do Mercadante, e ele falando isso, assim, que o objetivo do governo do PT era trazer essa população que está fora do mercado consumidor para dentro do mercado consumidor. E trouxe, né? Então, assim, nunca a Ricardo Eletro, Casas Bahia, vendeu tanto eletrodoméstico. A indústria automobilística nunca vendeu tanto carro no Brasil. Você ia no shopping sábado à tarde, era impossível você transitar, a quantidade de gente consumindo. Mas não é só consumo de produtos, né, de eletrodoméstico, roupa. Faltou um trabalho de consumo da cultura. Então, assim, nos governos Lula e Dilma, as pessoas tiveram acesso a esses bens de consumo, mas não tiveram acesso aos bens de consumo no campo da cultura. Se você pegar, por exemplo, a música brasileira, né, a gente começou lá com o axé, depois veio o tchan, depois o sertanejo universitário, as rádios que antes a gente escutava Caetano, Chico, pararam de tocar Caetano, Chico, CDs de músicas muito... que, na minha opinião, são músicas ruins, porque não tem riqueza melódica, não tem letra, não tem... Então, assim, eu fico me perguntando, inclusive, assim, quando é que a gente vai fazer essa passagem da natureza para a cultura, entendeu? Quando é que a gente vai atingir esse patamar da cultura que em outros países, por exemplo, a gente vê que determinados governos tomam determinadas atitudes muito menos drásticas que as que foram tomadas aqui, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e as pessoas queimam tudo nas ruas, tá entendendo? Sai quebrando tudo, né? Aqui é muito assustador essa passividade. Isso me incomoda muito, sabe? No Brasil. Marisa, deixa eu só aproveitar, a gente estica um pouquinho só, depois eu devolvo para você mais uma vez. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que você trouxe uma outra questão, e é por isso que eu quero até comentar, antes de finalizar o nosso programa, que essa questão dos governos do PT, da relação com a cultura e tudo mais, eu acho que eu discordo um pouco de que faltou um investimento em cultura. Eu acho que quando a gente pensa diante da realidade, quando a gente volta um pouco atrás e vê o que era o Brasil, nem falando do PT, do governo, mas era uma sociedade diferente, era uma sociedade vibrante, era uma sociedade pujante, em todos os sentidos, acho que inclusive culturais também. Tanto que, você se lembra muito bem, quando o Temer assumiu o governo, imediatamente depois, o Museu Nacional pegou fogo. É muito simbólico, aquilo foi muito traumático. Gustavo, mas eu queria marcar para você que, quando eu falo isso, eu não estou falando de mim e de você. Eu estou falando para a grande massa. Sim, sim. Eu tenho as minhas dúvidas se chegou, sabe? O Gil foi o melhor ministro da cultura que nós tivemos na história do Brasil. Tinha projetos de cultura, o Vale, que inclusive foi muito criticado, a pessoa tinha direito de comprar ingressos, ganhava uma bolsa de cultura. Isso era pensado, evidentemente, tinha problemas, tinha a burocracia e tudo mais. Agora, quando a gente compara com o que acontece agora... Sim, não. Mesmo até do golpe, quer dizer, a gente viveu um período de inclusão em todas as dimensões. Acho que na cultura também. Eu sou um pouco crítico dessa crítica que se faz aos governos do Dilma, mas eu respeito profundamente, até porque sim. Extremamente, enfim, consistente em tudo que diz, e inclusive me deixa uma questão para pensar adiante, né? Futuramente, observar o que aconteceu nesse momento. Mas eu acho que o trauma do brasileiro, que a minha questão era essa, e associando agora essa sua e devolvendo para você, esse trauma nós vimos
a dimensão de catástrofe da Vale, aí no seu estado de Minas Gerais. Ela matou 2 rios inteiros. O Rio Doce, tragédia da Samarco, tragédia não, crime ambiental da Samarco, que, por sua vez, serve a Vale, e a Vale é gigantesca, então a gente também terceiriza essa responsabilidade. E depois, Brumadinho, uma violência, um descaso com a vida humana que o Brasil vinha produzindo, inclusive esses soterramentos em Minas Gerais, você sabe disso, Evaristo, provocou um desequilíbrio biológico que trouxe doenças de volta, desequilibrou toda a cadeia biológica e trouxe malária, trouxe doenças que já estavam... Sim. E para o Brasil todo, a própria aquela crise da chikungunya, a crise febre amarela, né? Febre amarela desenvolveu. Então, uma coisa tão horrenda, e a gente ainda tem de se deparar depois com essa figura. E aí eu queria fechar com você falando sobre isso. Eu percebi que a gente não falou muito de Bolsonaro. A palavra Bolsonaro me causa um grande desconforto, é um significante que já se instalou na cadeia significante e assim, é o inominável, é uma espécie de... é um sentido que ainda... eu nunca vi coisa tão hedionda, assim, em termos de subjetividade, é uma subjetividade interrompida. Queria que você falasse um pouco disso, que está esmagando o brasileiro, essa figura que é supostamente uma figura humana, mas que é imune, que nem responde à crítica que recebe internacional e continua insistindo naquele delírio pessoal. Mas isso não vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta, desde o começo, eu falei, isso não vai dar certo, né? É aquilo que a gente conversou lá no começo, assim, as leituras que eu tenho feito do Zizek, e eu acho que ele é um cara, eu gosto muito das ideias dele, né? Não existe essa possibilidade de você fazer política desse jeito, sem dialogar. O Zizek ele fala do antagonismo, né? Essa coisa do princípio do contraditório. Isso não deu certo em nenhum lugar da história da humanidade, né? Todos essas lideranças que assumiram uma postura mais totalitária, que no caso do Bolsonaro não é nem totalitário, sabe? Nossa, eu concordo com você, é muito difícil da gente falar do Bolsonaro, assim, porque não é ciência política, né? Não é... Porque assim, você pode até não concordar com certos políticos da extrema-direita. Óbvio, a gente não concorda. Mas alguns têm até, você percebe que tem até uma certa inteligência, tem uma certa capacidade de argumentação, né? Ali não tem argumentação. É senso comum. Não faz o debate, fugiu. Ele não tem como fazer debate, porque ele não tem argumentos, né? É muito senso comum, ele é muito fraco. E o pior é que ele se enredou de pessoas tão fracas. Juro para você, quando a Regina Duarte assumiu a Secretaria de Agricultura, eu falei assim, gente, é um mal menor. Puxa vida! As últimas declarações dela, ontem, eu falei, gente, que isso? Como assim? Né? Completamente cooptada pelo quê? Né? Então, isso é muito senso comum. Então, na verdade, assim... Agora, Evaristo, o que fazer? Quer dizer, o que você diria para as pessoas que estão aflitas, angustiadas com esse ente instalado no nosso horizonte, que inclusive atrapalha a prevenção que a gente tem de fazer para essa catástrofe? Eu acho que essas pessoas elas precisam fazer mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós ainda vivemos, ainda que institucionalmente, numa democracia. Né? A gente pode falar o que a gente pensa, a gente pode escrever o que a gente pensa,
né? E a gente sabe do poder das redes sociais, né? Então, assim, muita coisa que ele faz e depois vai lá e diz que fez porque não leu, né? Que fez porque confiou nas outras pessoas. E aí ele desfaz muito disso em função dessa pressão que está vindo das redes sociais. Né? Eu estou aqui, você está aqui, tem muita gente bacana aqui, tem muita fake news também, mas a gente... Eu tenho chamado, viu, Evaristo, eu tenho chamado o Bolsonaro, mas ele é café com leite. Inclusive o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a notícia está aqui, acabou de sair a notícia, o Rodrigo Maia aprovou, deixa eu só atualizar aqui, ele aprovou a renda mínima para proteger atingidos pelo vírus, ignorando o Bolsonaro, que não queria dar essa renda mínima. Sim. Ele é uma pessoa que ele já está excessivamente isolado. A gente está... que você comentou que ele vai renunciar, não é fake news. Aquilo são sentimento de bastidor de Brasília, de gente que está lá, e a gente sente isso também vendo o noticiário e vendo como ele está sendo queimado por muita gente. Agora, precisa ver que ele não quer sair, né? Uma pessoa que não quer sair, ter de sair, é complicado. Desculpa. Mas assim, assim, ele vem com esse discurso, né? E aí ele pegou muito pesado, porque, na verdade, aquele discurso dele, ele está dizendo assim, a gente vai ter que escolher, ou a gente escolhe o mercado, ou a gente escolhe a doença, né? Ou a vida das pessoas. Isso já tinha sido dito antes. O Onyx, na tragédia de Brumadinho, ele veio aqui a BH e ele falou, vocês estão reclamando das mais de 300 pessoas que morreram? E o aparelho celular de vocês? E o carro de vocês? E a geladeira? O que vocês preferem? Né? Quer dizer, não se trata de preferência, né, Gustavo? Não é uma questão de preferência, né, do que eu prefiro. Né? Quer dizer, a gente tem que arranjar um jeito de resolver isso de tal maneira que as pessoas não morram, que a gente não tem que escolher entre a tecnologia, entre o mercado e a vida das pessoas. Isso é fundamental. Agora, se você me perguntar como que a gente vai fazer isso, né? Se a gente tiver que fazer uma escolha, é óbvio que qualquer pessoa nesse planeta faria uma escolha pela vida humana, mesmo porque pode ser a sua mãe amanhã, pode ser o seu pai, pode ser você, inclusive. Você tem uns idiotas aí que estão defendendo a posição dele, mas são poucos, é um ou outro. Depois dessa fala dele, aí não dá. Aí realmente não dá. Fala de divisor de águas. Evaristo Magalhães, como é bom conversar com você. Vamos repetir. Obrigado, querido. Nós estamos em quarentena mesmo, então fica até mais fácil para a gente conversar de vez em quando. Você é uma pessoa excepcional, super admirador agora, já era. Obrigado, querido. Eu quero saudar aqui o Itamar Acier, que basicamente nos apresentou, né? Foi o mediador. Um dos maiores pianistas do país. O que é aquilo? Gigantesco, maravilhoso. Amigo querido. Vamos voltar a conversar sobre arte, sobre cultura, sobre teoria, sobre psicanálise. Vamos nos encontrar mais vezes. O pessoal adorou, quero agradecer muito a entrevista, esticou até, estamos indo para 80 minutos aqui, mas valeu muito a pena. Te agradeço profundamente estar aqui comigo hoje, nesse papo, e vamos prosseguir e vamos te acompanhar aí, vamos acompanhar suas crônicas, que são saborosíssimas. Obrigado, Evaristo Magalhães. Olha, eu também quero te agradecer, né, por esse. Eu gosto muito de conversar, né, como mineiro, né? Mineiro. A gente adora conversar. Você fala, depois do analista de Bagé, do Luciano Veríssimo, você podia fazer o analista de Belzonte. E aí ele faz assim, oncovô, oncotô. Eu adoro mineirês, né? Eu sou fã de Minas Gerais. A gente fala assim, você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Como é que é? Espera aí, fala de novo. Você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Agora pra gente. Savassi é um bairro de BH. Aí você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Quer dizer, uma frase longa a gente reduz numa palavra.
Mas é isso mesmo, te agradecer todo mundo que acompanhou a gente. E eu gosto muito também do seu trabalho, estou sempre acompanhando o seu trabalho no 247. Sempre que você quiser, pode publicar o que você quiser meu lá, para mim é um prazer, eu vou estar sempre divulgando. E aí, sigamos. Quando você quiser, pode me chamar que a gente conversa. Ainda mais essa conversa assim, então, que parece que não tem ninguém vendo a gente, né? Nem ouvindo a gente. Uma delícia. Obrigado, querido. Obrigado. Abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. Um abraço para todo mundo. Prazer. Um abraço para vocês, queridos. Encerrando a transmissão aqui. Valeu, querido. Valeu, obrigado. Tchau.